E hoje eu tenho um convidado que eu adoro, eu amo, que é o Tônio Luna, psicoterapeuta e amicíssimo já de longa data, que vai aqui me ajudar num tema difícil, hein? Difícil e encantador, né, Cida? Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito, muito feliz, enfim, em estar trocando aqui com você, com todas as pessoas que estão ouvindo. Eu acho muito bom. Fico bem feliz mesmo. Tônio, eu que te agradeço muito e é sempre muito bom estarmos juntos aqui, porque comunicação tem tudo a ver com psicologia, com, com autoconhecimento, não tem? Sim, o autoconhecimento é a expressão e em especial, né, Cida, aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente banca fazer com aquilo que a gente conhece. O vídeo é uma das coisas, né? A gente pode saber que a gente tem dificuldade, mas agora bancar isso e seguir em frente é um ato de coragem, é uma outra coisa. É, e, e eu te pergunto, você, na tua profissão, você imaginou em algum momento que você teria que gravar vídeos na proporção que você tem gravado, participado de live, ou não? Sim, eu diria sim, mas por uma simples coincidência. Meu pai era da televisão. Ah, é verdade, já era alguma coisa implícita Então, aí, a você. primeira vez que eu apareci na televisão, eu tinha 4 ou 5 anos de idade, fazendo propaganda das camisas Ronifon. Foi a Sério? Como é que foi isso? Era um comercial, que legal Eu isso. comercial, era na época do comercial ao vivo. Eu ficava É. sentado em cima da bancada, tinha uma moça loira, bonita do meu lado, e o pai só de longe fazia: fica aí, não se mexe. E ele Não se mexe, narrava se comporte. isso, e narrava ao vivo. E eu fiquei quietinho ali, foi a primeira vez. Camisas Ronivon. O Ronivon tinha uma camisa que tinha na manga escrito assim, Ronivon. Eu lembro até hoje em dia. Ai, que lindo. Pois é, se veja, esse é um privilégio de quem teve contato muito próximo com quem estava à frente de um telejornal. O pai do Tônio foi um grande apresentador aqui no Paraná por muitos anos, muito reconhecido como um excelente profissional. E hoje, se ele estivesse ainda aqui entre nós, ele ficaria muito orgulhoso de ver que você está sempre aí, nas lives. Você é quase que é colunista da CBN, não é, Tônio? Impressionante É, como você está lá falando. volte mesmo, me chama para lá, para bater um papo. É muito, muito legal. Tenho muito prazer. Eu gosto muito de rádio também, acho muito prazeroso. Gosto de tudo isso. Na realidade, é bem prazeroso. Eu sinto, cada vez que eu recebo um convite para fazer isso, ainda mais um convite de uma pessoa como você, eu fico muito feliz, muito feliz. Pois é, porque esse tema eu te agradeço. O tema que eu trago hoje tem total relação com o que eu tenho feito muito no meu curso online, que é estimular os meus alunos a gravarem vídeos. E a gravação de vídeo traz como um grande momento o se ver, ou seja, gravou, já tem aquela dificuldade de querer já deixar para depois, de não gravar, enfim, mas e na hora de assistir o que gravou? Aí pronto, aí começa toda aquela história, não quero mais gravar, não vou mais fazer isso. E o tema de hoje é exatamente falar sobre como lidar com o medo, porque o medo não é só na hora de gravar vídeo, mas o que eu percebo, Tônio, é que no momento que uma pessoa tem que gravar um vídeo, ela está trazendo junto com esse momento todos os medos da sua vida, não é assim? O que você Perfeito, me diz? perfeito. É uma coisa importante, né? O vídeo mostra um eu que a gente não conhece muito. Né? E isso é assustador, porque a gente jura que a gente é de uma outra forma. Então, tem tinha um psicanalista chamado Lacan, que dizia assim, nós temos 3 eus. Temos o eu que a gente acha que a gente é. A gente tem um segundo eu que os outros acham que a gente é. E a gente tem o terceiro eu, que é aquele que a gente acha que os outros acham da gente. Então, Nossa, né? Aí é uma confusão de eus, e quando isso aparece na tela, eu falo, mas então eu sou só isso? Então, né, eu não sou o queridinho, eu da mamãe, porque meu primeiro vídeo, meu primeiro olhar de vídeo foi da mamãe. A mamãe olhava para mim e me adorava, e achava incrível. Eu achava que estava tudo bem. Não sabia que eu tinha que ter esforço, que eu tinha que ter coragem para poder trabalhar minha imagem, de falar para as pessoas. Eu não sabia, e a criança não sabe. Né? E é, essa criança fica lá presa nas nossas células pelo resto da vida. Né? sim, e o quanto que ela é necessária, né? Porque a criançada aí que hoje vai para frente do vídeo, não tem medo, se expõe, provavelmente no futuro vai perder
essa facilidade exatamente porque começa a ter uma autocrítica que vai se desenvolvendo de uma maneira além do que seria necessário, porque eu vejo que uma das coisas que atrapalha demais nesse processo da gravação de vídeo é o apego ao perfeccionismo. Isso. Isso me diz, como é que os meus alunos podem resolver esse perfeccionismo, Tônio? Aí é uma questão bem importante. A gente tem um ideal da gente, né? Então, a gente se imagina num lugar ideal, e enquanto a gente não for nesse ideal, a gente não vai. Mas, literalmente, a gente tem que trocar esse ideal pelo que é suficiente nesse momento. Nesse momento, por isso é importante a gente ter um professor que nos diga, não, isso aí é o suficiente. Ah, você pode ser, daqui a 5 anos você vai fazer melhor. Se você treinar, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você vai fazer melhor ainda. Mas agora, para isso que você está fazendo aqui, isso é o suficiente. Você não precisa ser mais a pessoa mega incrível, a melhor no vídeo, mas você vai fazer o suficiente. Significa que você olha e fala, esse foi o melhor que eu pude fazer agora. É um esforço, a gente precisa mesmo se conhecer profundamente, lidar com isso que a psicologia chama de superego. Essa instância que muitas vezes chega a ser cruel com a gente mesmo, porque diz que a gente não vai dar, a gente não vai conseguir. Se agora, então, na época da pandemia, isso ainda está muito forte, né? Esse transtorno de ansiedade, e essa ansiedade superego de cobrança, eu podia ser tão mais incrível, mas às vezes a gente pode pensar, mas as pessoas estão precisando ouvir, né? E estão precisando ouvir alguém que não precisa ser tão fantástico, incrível, perfeito, mas que possa minimamente se comunicar e aos poucos ir melhorando. Como disse, eu tive a sorte de ver meu pai passar por isso a vida inteira e sempre se percebendo e treinando no espelho, e treinando com a gente em casa e sempre se experimentando para melhorar na questão da postura, da fala e disso tudo. Então, a gente tem um ideal, né? Esse ideal ainda é um ideal infantil, de algo perfeito, mas a vida não é perfeita. A Que vida bom é que não dura, é perfeita, né? E é né? dura mesmo. É dura. A gente, né, vai tempo, né, até que a gente consiga dizer assim, tá, isso eu quero, isso eu não quero. Isso é bom, isso não é bom. Quando a gente não consegue, a gente pede para o professor nos ajudar. Aí o professor diz, isso aí agora é bom, ou isso não é bom. Então, esta outra pessoa, e não mais eu, narcisicamente, que vai dizer o que é o suficiente. Então, eu confio a uma outra pessoa isso. E a partir desta confiança, relação de confiança, que a gente vai falar em psicologia de transferência, é que a gente vai conseguir construir algo melhor nesse sentido. E, Cida bem disse, conversamos antes, até cada vez mais a gente vai precisar ter a nossa imagem em vídeo, independente de pandemia, não pandemia, essas coisas vão ficar mais presentes, os profissionais vão ficar mais presentes, e não somente para gravar, para aparecer, enfim, para reuniões, para outras coisas, é tão importante, né? É o tipo de relação que a gente carrega com a gente essa dor superegóica de não ser mais o incrível queridinho, e agora ter que fazer um esforço e aprender e aceitar isso. Eu adoro isso, quando falo incrível queridinho, ou seja, ai, será que eu tenho que estar sempre muito bem? Mas e se eu não estiver? Agora mesmo eu estava numa aula com os meus alunos, eu recebi a Débora Gaudêncio para falarmos sobre a relação de comunicação e imagem, e uma das questões é essa, quando uma aluna perguntou, mas quando eu não me sinto bem, quando eu sinto que eu não estou muito bonita e tal, eu não gravo um vídeo. E eu até comentei com ela, né, que são coisas que no começo existe realmente esse apego a querer fazer tudo muito perfeito, mas é sempre necessário achar qual é o momento e o que o momento pede, ou seja, o que eu posso fazer? O meu melhor é esse? Ok, aceitar aquilo com amor e compaixão também, aceitar as nossas limitações. É que também, Antônio, tem aí uma coisa que as redes sociais, muitas vezes, as pessoas que têm muitos seguidores, que são muito referências, parecem que nunca fizeram nada para falarem bem e tal, mas todo mundo tem um bastidor. Quem, por exemplo, você falou do teu pai lá, eu tenho certeza que até o final da vida dele ele foi tão zeloso e cuidadoso com as técnicas, com a performance dele, mesmo já tendo bastante experiência. E muitas vezes se tem a ilusão de que não, que você, para gravar um vídeo, é só pôr na frente a câmera
e tudo vai ficar tudo bem. Não, você vai precisar colocar essa câmera na frente, você vai treinar muitas vezes até ficar bom. Aí a coisa começa a melhorar, não é assim? É isso mesmo, é isso mesmo, Cida. A gente tem uma referência também interessante, que é a referência da televisão, onde as pessoas têm dois maquiadores, tem a pessoa que troca de roupa, tem o iluminador correto, tem o câmera que é incrível, que sabe dar o ângulo certo para você, enfim, tem uma equipe de pessoas à sua volta que estão à disposição. Aqui não, é você. Você tem que fazer isso. Esse ideal de perfeição, às vezes, é um truque que está acontecendo, que o cara está regulando numa pequena chavezinha, num grande console lá, e ajeita. Aí não, eu ajeito isso, eu mudo isso. E aqui a gente tem uma coragem de enfrentar isso de uma outra forma. A gente está mais nu, de uma certa forma, né? A gente está se permitindo Mais vulnerável, né? E Então, lidar com mas essa vulnerabilidade. é mais vulnerável. Então, a gente olha para isso, a gente percebe, ok, agora eu estou aqui. E exatamente essa vulnerabilidade, do meu ponto de vista, sobre questão de vídeo, é que encanta. As pessoas que lidam com vulnerabilidade nesses vídeos, que acontecem aqueles acidentes incríveis, cai o computador, acaba a luz, e as pessoas lidam com isso com uma naturalidade, né? E já deixam isso pré-combinado. Como é que a gente faz isso? Porque live, né? Se tem uma coisa que a gente está aprendendo é que as lives, elas tendem a dar errado. Se der o verso, Sim, é muito legal. é. A Carla está falando aqui no Instagram que essa busca da perfeição na gravação de vídeos perde um pouco a naturalidade. E a naturalidade pode ser o diferencial, sem dúvida. E aí é que entra muito uma coisa que ao longo aí de toda a minha jornada profissional, eu insisto em dizer que quanto mais você vai se desenvolvendo e aprendendo técnicas, mais você vai voltando para dentro da tua casinha, ou seja, aprendendo quem é você. Porque aí a voz, ela vai estar naquilo que você tem de melhor, a tua clareza articulatória, você vai trabalhar com técnicas não para se tornar artificial, muito pelo contrário, para você ser cada vez mais natural. Qual que é o maior desafio que vocês têm na hora de gravar um vídeo? Podem colocar aí. Por exemplo, você vai precisar gravar um vídeo agora. O que que pega? Qual é o primeiro pensamento que te trava? Se é que te trava. Mas mesmo quem já tem bastante experiência, tem um momentinho ali, algo a ser superado. Enquanto o pessoal vai nos contando aí, Tônio, como é que a gente desenvolve coragem? Então, um primeiro ponto, a Carla, que escreveu agora há pouquinho, é uma pessoa incrível no vídeo. Ela sabe dominar o vídeo como ninguém. Uma colega minha, psicóloga, lá de Paranaguá. Mas tem Ah, uma que legal! habilidade, você precisa Bem-vinda conhecer. aí, Carla. A Carla é realmente uma fera no vídeo, mas também já tem larga experiência de anos de rádio e de televisão e tal, né? Então, enfim, é alguém que fala muito bem, fala pela psicologia e está na frente da psicologia lá. Você perguntou sobre a questão da coragem. A gente tem um primeiro ponto, né? Quando a gente fala em enfrentar, que é um grande engano. Que o primeiro ponto é assim: eu primeiro vou me sentir bem para poder enfrentar. Né? Talvez eu possa pensar, primeiro eu posso tirar, se eu tivesse, essa for a questão, o pânico que eu esteja, e eu preciso de algum tratamento, qualquer coisa, que não é a maior parte das pessoas. Né? E segundo, eu tenho medo dessa exposição. Exatamente poder vencer esse medo é que você vai encontrar esse lugar de coragem que antes era um risco. Né? Falar, agora eu consigo ver. Não adianta, eu preciso ter coragem, porque na hora não vai acontecer. Você vai se arriscar. Você vai ter Ela que não se vai jogar. acontecer do nada, né? É uma Não, você decisão. vai ter. A coragem é uma consequência disso tudo, desse risco. Uhum. Eu vou me arriscar, eu vou fazer. Isso tem um outro motivo. Então a gente soma esse pacote inteiro de coisas que depois isso a gente vai chamar de coragem. Mas na hora é um risco, é se jogar no abismo, alguém dizendo assim, vai tranquilo que não tem fundo. Tem certeza? Vai. Que vai ser tudo bem. Não vai bater em lugar nenhum, não tem fundo. Uma hora você abre o paraquedas, você vai chegar bem em algum lugar. Então, tem esse um tanto quanto do risco, como lá parte das coisas da vida. A gente se arrisca, né? Quando a gente resolve adotar um novo lugar, quando a gente resolve, também a coragem tem algo importante. Eu preciso abrir mão de um lugar anterior. Né? Porque às vezes a gente está comodamente ligado a um lugar anterior, a uma postura de vida mais, entre aspas, mais segura, e a gente não quer se arriscar, e está tudo bem, essa é uma decisão
né? Mas esse frio na barriga de fazer este novo lugar, de se encantar com essa possibilidade, e de, em especial, que é a coisa mais incrível, mais importante, que é de se enfrentar, poder enfrentar a gente mesmo e dar esse passo, né, em direção a esse enorme abismo da vida e se jogar, a gente precisa, e não é de coragem, a gente precisa se jogar. A coragem, ela vem Preciso depois, jogar, a puxa, coragem tem que vir junto. Ai, mas eu tive muita coragem. Mas é maravilhoso pensar que depende de uma escolha que você faz no momento. Eu vou. Bem, eu tenho aqui um amor muito grande pela preparação, pelo treinamento de profissionais no vídeo. Embora eu trabalhe com várias áreas da comunicação, o treinamento de vídeo é algo que sempre me motivou muito, e essa relação do dia a dia com televisão há muito tempo foi me dando alguns presentes de percepção que eu levo hoje para outras coisas também, mas um ponto é assim, nós fazíamos testes com trainees, enfim, de estúdio, e era muito interessante observar a postura corajosa de alguns e a postura medrosa de outros no momento de um teste, que é uma coisa, né? Quando você está sendo avaliado, está ali o nome teste, um teste de estúdio. Meu Deus, o diretor da época falava assim, ó, ele cruzava com os jornalistas e ainda ficava provocando essa daqui que vai ferrar vocês no estúdio, imagine, sabe? Só para assim brincar com eles, mas pôr uma pressão. Mas eu via que era visível no olhar. Alguns que tinham medo, quando chegavam diante da câmera, o olhar era para dentro, e com isso a expressão se fechava e o medo tomava conta e o conteúdo ficava em segundo plano. Em outros, que a gente via assim, aquela pessoa que queria muito estar ali e que estava ali se trabalhando para aquele momento, chegavam com o olhar aceso, como quem diz, tô aqui, tô indo. E isso, na performance geral, faz muita diferença. Simplesmente assim, é decisivo para fazer com que uma pessoa, naquele momento, entenda que ela já está num outro patamar. Porque depois que toma uma decisão dessa, as coisas não mudam na vida? Como é que você avalia assim, um ato de coragem na possibilidade de mudar a vida? Então, um primeiro ponto, né? Algumas pessoas já têm uma certa predisposição, tem a ver com a história delas, a história de família, enfim, né? Tem uma predisposição a poder estar nesse lugar. Outras pessoas têm algo como: tome cuidado, não se submeta, não vá, não se arrisque demais, fique aqui perto. Pessoas, por exemplo, isso é uma coisa interessante, mas estatisticamente a gente vai ver pessoas que são netos de pessoas de guerra sempre estão querendo se guardar. Você vai veja na Polônia, veja os poloneses têm uma tendência de estarem mais fechados, mais protegidos. Então, histórias também, por que parece que são transgeracionais, podem afetar essa decisão naquele momento de coragem. Então, a pessoa, ela não tem... A primeira questão é entender que aquele bloqueio não é culpa delas, é só uma possibilidade dela poder sair. Né? E aquele bloqueio, e a nossa história está inscrita no nosso corpo. Todos os músculos do nosso corpo têm parte da nossa história. Quando a gente entre aspas, porque a hora que você coloca uma câmera, para algumas pessoas, a memória afetiva interna é de uma ameaça, é uma arma apontada, né? Que vai Isso. expor, né? É como se tivesse, né? É com uma arma apontada. Essa pessoa vai se enrijecer de tal jeito que vai paralisar. Tem músculos específicos que paralisam. São posturas muito, muito próximas. Musculatura respiratória se O prende, o diafragma é o diafragma. primeirão lá, né? O diafragma é o músculo mais resistente do corpo, ele se encurta. O trapézio lá atrás se tensiona, a musculatura auricular se tensiona. Algumas pessoas chegam a ficar de tão tensas, porque fazem um estresse brabo, ficam aéreas, parece que estão em outro lugar. Às vezes a gente vê algum repórter mais novo que parece que está congelado, ele só fala com a boca, esperando terminar. Difícil, né? Né? Então, é um tempo de exercício, mas a primeira questão é entender que não é culpa, é uma possibilidade, a vida toda é uma grande possibilidade de mudança. Essa é uma possibilidade linda de mudança, né? De escolher para isso. Não há certo ou errado, há uma tentativa, um impulso verdadeiro de escolher a vida e dizer assim: ok, agora eu vou dar um passo, eu vou um pouco mais longe.
e Eu agora isso é consigo, suficiente. né? Eu tenho Isso. coragem e eu posso. Esse passinho aqui eu posso, não é? Sim, né? Isso eu Ó, posso, isso é possível. agora vou aqui comentar algumas coisas que o pessoal está trazendo aqui, bem interessantes. Por exemplo, como o Leandro fala aqui, ó, o problema dele é lidar com o conteúdo e ter a presença de pessoas assistindo ele gravar. Então, por exemplo, uma pessoa, esposa, às vezes um familiar. Por que uma pessoa mais conhecida pode causar mais vergonha em quem está gravando? Exatamente porque você tem uma imagem que você acha que você precisa preservar entre essas pessoas, né? Então, essas pessoas mais conhecidas, você imagina que é assim e que esse ideal que você construiu, que para elas, possivelmente, elas vão estar vendo totalmente outras coisas que você nem imagina, mas você tem esse receio. Nesse receio, um receio é consigo mesmo. Tem muito pouco a ver com as outras pessoas, mas tem, meu Deus, essa pessoa tem uma imagem de mim, e a partir disso, se eu falhar nisso, e é a chance de falhar, se a gente entra nesse, se eu falhar nisso, é um convite, né? É um convite Sim. a visita dessa falha, né? Mas se eu falhar nisso, o que essas pessoas vão pensar? Quanto mais, mais ligações afetivas, eu quando eu faço preparações de atores para teatro, né? Eu gosto de fazer pergunta. Imagine agora esse palco com pelo menos 20 pessoas que você morreria, não digo bem esse termo, eu falo palavrão, mas aqui eu não vou falar, você morreria de medo de que tivesse aquilo para dentro. Imagine esses 20 pessoas, né? Enfim, aí dá para trabalhar um pouco desses medos, essa imagem criada, ainda mais o ator que precisa fazer um personagem novo, um outro lugar, e aqui também, né, citando o vídeo também há um personagem. Mesmo sendo a gente mesmo, né, há algo importante a ser falado, a ser trocado, e também tem um personagem, por isso sai de você alguma coisa importante. E a tua história está inscrita nesse corpo, ela vai aparecer nisso. Sem E dúvida ela que ela vai vai aparecer. aparecer. E talvez esse seja o medo, né? O que vai mostrar? O que vai mostrar que talvez eu não dê conta dos outros saberem a meu respeito, não é assim? Então é essa tranquilidade que a gente tem que ter de gravar um vídeo e aprender a se ver com um olhar que não seja crítico, que não seja essa crítica excessiva que te julgue de uma forma errada, mas sim que você consiga olhar para o vídeo de uma forma bem tranquila, observando isso, que nós somos seres imperfeitos, que nós estamos vendo ali toda uma trajetória, muitas coisas que precisam ser aperfeiçoadas, mas que está tudo bem, que isso não te ameaça de forma nenhuma. E eu vejo aqui, olha, tem mais algumas coisas, como, por exemplo, aqui a Maria Celeste, que foi repórter por muito tempo, olha só, as preocupações dela na hora de gravar, a posição da câmera, a iluminação e o cabelo. Ah, pare, Maria Celeste. Mas então, só mostra o profissionalismo, que mesmo não sendo repórter hoje, ela tem esse cuidado com fatores que ela sabe que interferem, se colocar pouca luz, a posição da câmera, tudo isso vai repercutir de uma forma negativa, não é? Maria Celeste é maravilhosa, eu gosto muito dela, minha querida amiga também. É. Enfim, né? Vai muitos anos de prática de vídeo também. Eu tenho uma questão minha muito pessoal. Quando eu me preparo para poder entrar, talvez seja uma falha, mas eu não cuido do cabelo. Eu não tenho esse cuidado com o meu cabelo. Não É sei se absurdo, né? mas algumas pessoas têm isso. Algumas pessoas são carecas e são preocupadas como é que está o meu cabelo. Então elas estão numa fantasia, né, que os outros estão vendo elas cabeludas e elas dizem assim: não, precisa jogar para frente. E você não tem cabelo. Você não tem cabelo. É importante entender isso. Né? Mas Fique à vontade com a tua falta de cabelo, né? se pintar de loiro, melhor, você não tem cabelo para pintar. Então vai um tempo até que alguém entenda que o problema é fictício e que a questão é uma outra, né? Que possa deixar de lado, que possa É. confiar neste professor, nesse profissional, nisso, para poder seguir em frente. E é isso que você diz de confiar num profissional. Eu sinto muito e acho tão bacana a confiança que os meus alunos vão depositando ao longo de todo o nosso trajeto, na nossa jornada, porque dá uma sensação de desconforto, de ouvir a voz que você não reconhece como sendo
a sua, ou então se vai gravar um vídeo, precisa fazer um roteiro e tenho medo de esquecer, por exemplo, vários aqui estão dizendo, eu tenho medo de esquecer o que eu vou falar, e aqui a Thalita, bloqueio imediatamente, todas as minhas ideias desaparecem. Isso é uma coisa interessante, Tônio, como é que as ideias desaparecem? Como é que um bloqueio faz a pessoa travar desse jeito? Então, essa é uma questão bem importante, né? Porque o estado de estresse pode ser tão grande que, de repente, você entra num processo, você está tão cheio de adrenalina, entra num processo tão grande que o pensar aquilo fique secundário. Tua fantasia está tão grande nesse momento que você só pensa no tradicional, que é lutar ou fugir, né? E absolutamente aquilo vira secundário dentro, né? Então, normalmente a gente aconselha para quem está pensando nisso, a fazer um aquecimento físico mesmo, antes de entrar no vídeo, gaste um pouco desse excesso de energia, suba, sei lá, 3, 4, 5 andares de escada, faça algum tipo de exercício que ajude a você a gastar esse excesso de energia. Isso vai ajudar você a baixar um pouco esse pico de adrenalina e o famoso segredo, né, Cida? Respirar. Uhum. Respire fundo, alongue esse diafragma, aí está 90% do sucesso da sua apresentação, está nessa questão da respiração. Sim, porque como você bem disse, no momento de tensão, que você está ali com a câmera na tua frente, a tensão, o corpo começa a se enrijecer, o tônus muscular, enfim, se altera, e isso vai interferir na movimentação do diafragma, que consequentemente vai impactar na respiração, e nós falamos porque nós respiramos. É claro que se você vai lá com a respiração travada, a tua atenção vai se voltar para esse fator. E ao invés de você prestar atenção no conteúdo, você começa a lidar com o teu desconforto no corpo, com a falta de ar, com a falta de voz, ou seja, e aí esse desequilíbrio te distancia, de fato, do ponto principal, que é o conteúdo. Eu costumo dizer que na comunicação só existe o momento presente, ou seja, a comunicação só acontece no agora. E é no agora que nós precisamos ter a atenção sobre a forma que nós estamos falando e ter a consciência, não perder o fio da meada daquilo que a gente quer dizer. Isso exige concentração. E a concentração é o elemento que vai fazer você se conectar do começo ao fim, com todos os elementos, com quem você está falando, o que você está falando, e deixar de ficar em si mesmado. Minha mãe usava esse termo, que eu acho muito legal, assim, pare de ficar em si mesmada, ou seja, pare de ficar preocupada muito com você. Não é legal isso, Tônio, uma gravação de vídeo? A partir do momento que a gente entende que esse pensar na gente não é tão importante e que a gente está falando, dando um outro passo aí também, nesse sentido, isso é muito legal. Sem dúvida, Cida, as pessoas quando estão nesse estado de medo, de bloqueio, estão em si mesmadas, né? Tem tanta coisa encantadora, tanta coisa legal à volta, a gente está presente nisso e observar, enfim, né, as coisas e como se apresentam e, enfim, a relação com quem está gravando, a relação com as pessoas que estão em casa e você podendo se imaginar nisso, isso é bem interessante. Eu acho até, isso é só uma observação minha, mas, por exemplo, o vídeo ao vivo ainda convida mais a esse lugar. Deixa Sim. a gente ainda mais presente, porque aqui, assim, se errou, a gente não vai regravar, não vai fazer nada, a gente vai seguir em frente. Vai ter que encarar, né? Isso. A partir do momento que a gente tem uma certa segurança do que a gente está falando, porque se a gente não tiver segurança do que está falando, Exatamente, né, não adianta nada. Se isso não tiver um sustento atrás, se não tiver algum tempo de estudo, de preparação, é mais difícil, mas senão a gente dá conta, a gente chega ao vivo e faz. O gravado, eu, por exemplo, cada vez que eu vou gravar um vídeo, são 6, 7, 8, 10 vezes que eu repito. Porque aí você já começa a dizer, não ficou bom, posso fazer melhor, não é? Isso. Como é quando se grava um filme, né? Um filme, eu já tive chance de participar de alguns filmes como ator convidado e tal. Meu Deus, a gente erra 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. A gente vai e repete 10, e repete 15 vezes, e a língua trava, né? Então, enfim,
eu acho que ao vivo ele é interessante, ele convida a gente Eu para um outro acho lugar, também. né? E é esse lugar do estar 100% presente ali naquilo que você está falando. Agora, você tocou num ponto que é muito importante, que é o domínio do assunto. Hoje, a gente vê assim que muito nas redes sociais é uma cópia. As pessoas estão muito interessadas em pegar um determinado tema e abordar, às vezes, sem ter experiência com aquele tema. Mas o quanto que uma pessoa, quando fala sobre algo que não tem domínio, ela não passa autenticidade, não é verdade? Sim, sim. E a gente sente na voz, em tudo. Sim, uma pessoa que não tem domínio, ela tenta se expressar e às vezes ela sabe o tema. Não, o ter domínio não é só saber, ela sabe explicar, se ela precisar escrever, ela vai escrever, mas o domínio é eu olho, eu estudo, eu revejo, eu entro em É contato de isso, volta, eu falo isso, eu entro em contato, isso me faz sentido. A partir do momento exatamente. que é assim que é com os atores, na hora que um personagem faz sentido para o ator, ele vai conseguir entrar. Mas para fazer sentido, a gente tem que se trabalhar de uma certa forma, né? A gente precisa entrar nesse lugar e se conhecer profundamente e se permitir a errar. E se permitir errar, o que a gente faz? A gente conserta e vai para frente. Só isso. E se a gente esquecer de volta, a gente volta e faz mais uma vez. E possivelmente, se a gente não for narcísico de achar que vai ser perfeito, a partir desse momento a gente vai errar de novo. E aí a gente volta para esse caminho. Então é um vai e volta, e cada vai e volta a gente vai melhorando um pouco mais. Às vezes a gente cai uns 5 passos para trás, avança mais 6 e a gente vai. E isso vai melhorando Exatamente. cada vez mais. E não ir de uma forma pesada. Não, você sabe bem isso. Andou 5, voltou 4 e vai. Mas esse passinho que você deu é aquele que vai te levar muito mais longe e ter essa capacidade de se permitir o erro sem achar que você está sendo negligente. Ou seja, não, você vai tentar fazer o melhor possível. Você vai, enfim, se preparar, e eu vejo os meus alunos aí estão super empenhados com a coisa da voz, da dicção, da respiração, de todos os elementos que nós estamos trabalhando, mas essencialmente uma coisa que eu tenho dito muito é essa busca de se aceitar e fazer essa jornada interior, se abrir para coisas novas, ou seja, cada um vai se percebendo também como sendo capaz de fazer coisas que nem imaginava, e vai tendo facilidades que nem sabia que tinha, e acaba criando aí caminhos novos que precisam ser trilhados. Eu acho que o ato de coragem, como você falou aí, é exatamente isso, é se permitir, não é? Concordo com você. E aí tem uma questão que eu vejo muito em você, me permita falar aqui agora. O quanto você se encanta pela evolução dos teus alunos, né? Isso é verdade. O quanto isso é importante para você, o quanto toda vez que a gente conversa em privado, você me mostra, olha só o que aconteceu, olha isso aqui. Você sempre me conta um caso de algum aluno seu que seguiu, É, que fez alguma coisa. Isso, em realidade, eu acho que é um bom, além da preparação, é um bom termômetro para a gente poder escolher um profissional com o que a gente vai fazer. Essa pessoa obrigada. realmente ela abraçou o caos. Você abraça e conta com uma felicidade muito legal quando você fala dos seus alunos. Eu sinto de fato que quando, enfim, tem lá um resultado de um trabalho, gravou um primeiro vídeo, tá lá, né? Tem que dar um feedback, tem que dizer, ó, isso aqui precisa melhorar e tal, mas quando você já vai dando uma orientação e aquilo vai ganhando vida, forma, e a pessoa tá ali se representando melhor, eu te confesso que é uma sensação muito, muito gostosa mesmo de ver as superações. Agora, nada é fácil, assim, para dizer, ah, tá, então tá bom, eu vou ali. Não, tem chão, tem passos, e é preciso, de fato, entender que a gente tem que olhar para cada passo, não olhar para aquilo que a gente deseja lá na frente, mas ir melhorando aos pouquinhos. Aliás, outro dia eu estava falando aqui numa live sobre o meu também começo, quando eu tenho tanto ainda para crescer, para melhorar, embora treine profissionais para comunicação,
também a gente tem limites que tem que ir rompendo o tempo todo. Agora, como é importante a gente não querer uma perfeição no começo, senão a gente não sai do lugar. Não sai. A gente acha, não, eu não vou fazer porque não está 100% perfeito. Pronto. Perdeu a oportunidade de fazer mais coisas. É uma maneira um pouco dura de olhar para isso, mas perfeito, só depois que a gente nasce é a morte. Só a morte é perfeita. O resto é um grande ensaio. Ai, Né? Tônio, é bem isso mesmo. Esse é o fato, que o que é perfeito, tudo 100% correto, incrível, o resto sempre pode melhorar. O resto a gente pode amorosamente aceitar que é assim como é, e a gente vai experimentar, e vai experimentar de outras formas, em outros lugares. E em essencial, respeitando as pessoas, mas é isso, né? Tem algumas coisas que são muito solitárias, como esse olhar para essa ideia de perfeição com a morte, mas é isso. O resto é uma grande tentativa, um grande tateio experimental. Tem um teórico da filosofia, que esqueço o nome, que fala que a vida é um grande tateio experimental. Eu vou Nossa, tateando que e vou legal isso, experimentando. né? Tateio experimental. Uhum. Eu vou experimentando, eu vou tentando por aqui e tal, nem consigo enxergar muito bem, eu estou percebendo, eu estou tocando, eu vou mais para frente, eu dou uns passos para trás, eu vou experimentando. É o guia da fenomenologia, que eu esqueci qual é o nome agora. Enfim, Nossa, mas mas que bacana, porque é isso. Aqui a Estela está falando, eu estou amando essa live, amanhã eu vou começar a gravar stories e vídeos, estava precisando desse reforço. Ah, muito bom, nós que parabéns, agradecemos, Stella. porque é bem assim, né? Tem que fazer sentido tudo isso. É uma coisa boa demais, assim, ter esse ensaio como algo certo, ou seja, não se fixar a, aos detalhes que não vão te levar a lugar nenhum, aceitar o momento da vida como ela é e aceitar o desafio. Eu trago esse tema porque eu tenho sentido muito pela demanda, pelas mensagens, o quanto que o tema vídeo se tornou um grande desafio para profissionais de todas as áreas. Se antes Sim. era mais para o pessoal do jornalismo, enfim, para os atores, para um grupo muito específico que a gente até sempre denominou como profissionais da voz ou profissionais da comunicação, hoje todo mundo se tornou profissional da comunicação. E o fato de não gravar um vídeo pode limitar muito o desenvolvimento de uma carreira, pode colocar a pessoa para trás. E é horrível isso, né? De ver, não, eu não vou gravar vídeo. Mas aí você viu os outros gravando com facilidade, ou seja, se preparando para isso, e você acaba limitando muito o teu desempenho e as novas perspectivas que você pode abrir para a sua vida também. Por isso, esse tema foi em homenagem a todos os profissionais que desejam ir além e que sabem a grandeza desse momento, que é de transformação, que é de mudança, e que cada um precisa se reposicionar na vida, não é nem no mercado, né? É na vida. Se você tinha lá uma vida que você achava que tinha todo o controle, saía de manhã para trabalhar, coisa e tal, as coisas mudaram bastante e provavelmente vão continuar mudando. E aceitar o fato de saber lidar com medo, seja em qualquer circunstância, e ter coragem, é também, como é que é um tateio? É um tatear a Experimental. vida, né? É um tateio Experimental. É experimental. isso. Muito Uhum. legal, né? Muito legal mesmo. Isso aí, pessoal. Então, eu agradeço. Tônio, qual que é a tua mensagem aí para esse povo que precisa gravar vídeo? Então, eu acho que tem uma questão importante. A confusão entre coragem e insensatez. Né? O que é loucura, ou seja, o que é algo que seja destrutivo e o que é se jogar para a vida. Essa é uma pergunta que fica, né? O que é insensato eu fazer isso? Ou simplesmente eu só estou com medo de seguir a vida em frente? Normalmente é muito mais essa segunda parte. Os insensatos, os mais loucos, não se perguntam, eles fazem sem qualquer, enfim, sem qualquer pergunta. Se perguntar sobre o que é sensato e o que é corajoso eu fazer nesse momento, o que é insensato e o que é corajoso fazer nesse momento, é sempre uma pergunta provocativa e interessante. A gente Muito adora se interessante. provocar. Uhum. Muito provocativo e muito interessante. Pessoal, foi muito bom ter o Tônio aqui essa noite, não foi? Então, olha, vamos aí seguir também o trabalho dele. O Tônio é uma das pessoas que vale muito a pena a gente sempre ter por perto. E
quero te convidar já para alguma próxima oportunidade, nós continuarmos conversando aqui, batendo esse papo gostoso aqui. Será um super prazer. Super prazer. É só você chamar que eu estou aqui, estou pronto e muito feliz. Enfim, dá para perceber, né, que a gente fica feliz quando a gente se encontra para falar dessas coisas. É bom demais. Muito obrigado É. mesmo pelo convite. Boa noite a todas as pessoas aí presentes. Foi muito legal, muito divertido também, muito bom. Falamos sério nos divertindo, não é? Gostoso, muito bom. Obrigada, pessoal. Obrigada pela audiência e pelos comentários. Se vocês puderem, divulguem o nosso trabalho para quem deseja melhorar a comunicação, porque realmente na vida a gente tem que ir em frente, não é? E a comunicação sempre é parceira nessa caminhada. Um beijo para vocês. Boa noite, obrigada e até a próxima quarta-feira, às 9 horas. Tchau, pessoal.